Então, tá aqui, né? E, O Miguel Martins, candidato a deputado estadual. Quem é Miguel Martins? então, Miguel, meu nome completo é Miguel Tiago Soares Martins. Eu sou filho da Helenita e do Miguel, e natural aqui de Gouveia mesmo. Então eu moro ali em Vila Alexandre Mascarenhas, que é Gouveia. Sou técnico em informática, sou agricultor, trabalho no campo. E eu sou membro de um movimento, que é um movimento muito bacana, que é o Movimento União Nacionalista do Brasil. Então é um movimento político que busca resgatar as ideias de Dr. Enéas Carneiro de Alcântara, que foi aí um grande político brasileiro. Eu sou cristão, então eu sou nacionalista convicto e sou um patriota de verdade, um jovem com muita coragem e determinação, e defendo a família, o respeito às pessoas, a liberdade, a honestidade. E eu quero deixar uma coisa bem claro, que eu não estou à venda. Então eu não vou me vender, não tem como me comprar, não estou à venda. Eu nunca estive na política, primeira vez que eu me candidato a algum cargo público. Não sou político de carreira, de profissão, e tenho como referência política Dr. Enéas Carneiro de Alcântara. Muito bem. O Miguel Martins, por qual motivo, Miguel, você se candidatou? Então, desde 2018, eu me interessei bastante pela política. Eu me fiz várias perguntas a respeito. Por que o Brasil não dá certo? Por que troca-se as peças do tabuleiro e o jogo não muda? O jogo não vira para o lado do Brasil. O Brasil nunca está favorável. O povo nunca está... O jogo nunca vira para o lado do povo. Então, me fiz essas perguntas. Por que o Brasil é um país tão rico? A gente sabe que o Brasil hoje... A gente tem essa cultura de... As pessoas não têm... Ninguém nunca falou para as pessoas que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo em riqueza verdadeira. Eu não estou falando de papel pintado, de número na tela do computador. Estou falando de riqueza verdadeira mesmo. Água, sol, minérios. Por exemplo, em 2018, o pessoal falava muito no nióbio, mas agora ninguém fala mais do nióbio. Todo mundo parece que esqueceu que existe nióbio. E a gente continua sendo... O estado de Minas Gerais continua sendo saqueado aí nesse ponto aí, entregando as nossas riquezas naturais. Então, diante do conhecimento que eu adquiri de 2018 até o ano de 2022, se eu não me saísse candidato, se eu não me colocasse meu nome à disposição, seria muito frustrante, porque não adianta você saber muita coisa sem você agir. Então, você tem que agir. Então, eu me senti na obrigação de ser candidato pelo conhecimento que eu adquiri. Então, eu acredito que esse é o meu chamado, no senti no meu coração, que eu tenho algo a fazer, que eu tenho disponibilidade, força e coragem para lutar, para libertar o povo mineiro. Muito bem. Miguel, quais são as suas propostas que você tem, né, para melhoria do nosso país e também aqui da nossa região, sendo você aqui da cidade de Gouveia, sendo você governo? Certo. Então vamos lá. Assim, eu vejo que é o cerne da questão, principalmente do nosso país e também do estado de Minas Gerais, está na questão dos juros da dívida pública. Hoje no Brasil, pelo último levantamento da Auditoria Cidadã da Dívida, 50,78% do orçamento federal vai para pagar juro e amortização. Então, eu estou falando de mais da metade do orçamento da União para pagar juros e amortizações. Esse dado é de 2021. Imagina agora de 2022, como que não está isso daí? Isso deve estar chegando na casa dos 60% do orçamento. Então é preciso estancar essa sangria que escraviza o nosso povo. Por exemplo, no estado de Minas Gerais, de 1998 a 2019, houve um acúmulo absurdo no pagamento de juros da dívida. Por exemplo, era 45,8 bilhões de juros e amortizações no período de 1998 a 2019. E aí houve uma renegociação através da Lei 9.496 de 1997. A dívida foi renegociada com a União a respeito disso. E ainda assim a dívida explodiu, passando de 14,9 bilhões para 97 bilhões. Então, em 1998, você tinha uma dívida ali de 14,9 bilhões, que disparou para 93,7 bilhões. Então, praticamente, aí, o que aconteceu? A dívida triplicou em 3 vezes mais. Então, essa questão de se paga. Quanto mais se paga, mais a dívida aumenta. Hoje, na gestão atual,
A dívida, em um curto período de tempo, ela cresceu 26%, um período muito curto, chegando agora a 160 bilhões. Então, é uma coisa absurda que o povo está pagando. Então, o povo brasileiro ele trabalha feito escravo para pagar juro para o sistema financeiro, para os banqueiros. Olha, por exemplo, quantas empresas estatais nas áreas estratégicas foram privatizadas no nosso estado de Minas Gerais. Com a desculpa, né, na época, quando privatizaram, a gente tem que privatizar por causa da dívida, ela está muito alta, vamos privatizar para pagar a dívida. Então, essa era a desculpa das empresas que foram privatizadas. E o engraçado é que se vai vendendo tudo, mas a dívida não para de crescer. Então, o povo está sendo enganado, gente. Então, eu quero deixar isso aqui bem claro. O povo está sendo enganado. Se você não acredita em mim, você pode entrar na pesquisa na internet, você que tem acesso à internet, entra aí no site Auditoria Cidadã da Dívida. Então, quando você entrar, você vai ver a situação do que eu estou falando. E isso, assim, a maioria dos outros candidatos, se você perceber, você não vai achar nenhum que tem coragem de falar dessas questões, que é preciso fazer uma auditoria da dívida, tanto estadual como federal. Nesse caso, eu vou propor auditoria do Estado de Minas Gerais. Então, não tem nenhum candidato que tem coragem de tocar no cerne da questão. Mas eu, pela primeira vez, tenho coragem de falar isso aqui para vocês. Então, o povo precisa saber disso que está acontecendo aqui. O povo está pagando. Por isso que não tem dinheiro. Muitos promete. Saúde, educação, desenvolvimento e investimento na saúde, no esporte. Mas, se não resolver essa questão aqui, da questão do pagamento de juros, não vai ter dinheiro para investir em educação, não vai ter dinheiro para investir em saúde. Então, esses caras estão prometendo, mas eles não estão querendo resolver. Então, eu não tenho o rabo preso e eu proponho ser eleito, eu vou bater em cima disso aí. A gente vai propor auditoria e isso está na Constituição. Eu não estou falando aqui algo totalmente fora da contexto, não. Isso está na Constituição, você pode pesquisar. Hoje em dia tem internet, então não tem essa. A pessoa pode dar um Google ali e verificar se a pessoa está falando a verdade ou não está. Por exemplo, a emenda constitucional número 95, que foi aprovada aí no Congresso. Acho que foi no governo, acho que Michel Temer. Então, o seguinte, o que essa emenda faz? Ela limita o investimento na saúde, na educação, mas não limita o investimento em juros. Então, os juros pode continuar pagando a mesma coisa, não, mas os investimentos nas áreas essenciais não pode ser feito. Então, isso daí, na minha opinião, é uma coisa de âmbito federal, mas eu acredito que tem que ser revogado isso daí. Infelizmente, essa é a situação que a gente se encontra aqui. Eles prometem, mas não estão nem aí para resolver o problema. Muito bem, para você chegando agora, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Fogo FM o candidato a deputado estadual, Miguel Martins. Miguel Martins, qual a idade, Martins? Eu tenho 24 anos. Casado, solteiro? Estou solteiro. Certo. Pois muito novo, né? E já com esse afinco, né? Com essa responsabilidade toda, com essa missão, como você mesmo disse aí, né, Miguel? Exato. Ô, Miguel, outra coisa também que eu acho que, assim, que é uma das minhas propostas, é a questão da escola em tempo integral. Isso já aconteceu em outros estados do Brasil e é uma coisa que eu acho que tem que ser implantado, porque é uma coisa que funciona, já foi provado na prática que a escola em tempo integral funciona porque a criança aprende melhor, os pais têm disponibilidade ali para trabalhar, a criança passa o dia inteiro na escola, ela aprende melhor, não tem tempo de, às vezes, mexer com certas coisas ali que os pais não conseguem olhar, a criança estando mais na escola, isso é muito bacana. A escola em tempo integral ajuda demais. Eu vou propor a implantação da escola em tempo integral em todo o estado de Minas Gerais. Isso. Muito bem, está aí então, né, o candidato Miguel Martins nos proporcionando aqui mais essa entrevista, abrangindo ainda mais aí as suas ideias, as suas propostas, né, o seu compromisso, né? Exato. Com o cidadão mineiro, assim como com o cidadão governo e da região inteira. Ô, Miguel, você tem em mente algum projeto de lei que você criaria para melhoria do nosso estado? Fala pra gente. Olha, tem uma coisa que acontece muito e que eu vejo que é um problema, é a questão da transparência. Então, eu quero propor, ser eleito, uma lei para ter mais transparência. Por exemplo, a população ter fácil acesso, ela conseguir entrar num site. Por exemplo, o que eu proponho? Criar um sistema integrado com os 853 municípios de Minas Gerais. E esse sistema integrado, ali as prefeituras vão ser obrigadas a colocar lá tudo que foi gasto ali. Já tem um sistema da transparência, mas ele não funciona muito bem, ele não tem... Teria que ser uma coisa mais bem feita, mais arranjada, um sistema integrado. A população entrar ali e saber, esse dinheiro aqui foi gasto para isso e para aquilo. Então, precisa ter mais transparência. Esse é um dos projetos
que eu vou colocar lá, se eu eleito, eu vou propor esse projeto. Muito bem. Em relação, Miguel, a política eleitoral de hoje está no seu contento? O que você tem a dizer a respeito disso? Você tem algum interesse em fazer, inclusive, uma reforma política e eleitoral? O que você tem a dizer a respeito desses dois temas? Olha, eu acho que o Brasil precisa urgentemente de uma reforma eleitoral, porque, por exemplo, você tem candidatos aí que já estão aí na política há muitos anos, 28 anos. Então, o que eu penso? Eu acho que isso tem que ser limitado. Você tem que ter um limite para certos cargos. Você tem que limitar quantos anos a pessoa pode exercer aquele cargo. Porque senão ela fica lá e não quer dar espaço para gente nova. Então, eu acho que tem que ter um limite, por exemplo, de às vezes 16 anos para um cargo público, vereador, deputado, limitar 16 anos de mandato, para que essas pessoas dê espaço para a gente nova, porque senão eles vão ficar lá perpetuando no poder e a gente nova que tem ideias, que tem projeto, que tem vontade, que tem uma vocação, não é uma coisa que tem a vocação mesmo, não é por interesse, não vai conseguir entrar na política, porque o sistema impede que a pessoa entre, porque os que já estão lá têm mais chance de prevalecer. Muito bem. Miguel, uma pergunta aqui. Você é bem novo, você tem 24 anos. 24 anos. Né? Desde quando surgiu essa vontade de ingressar aí na política? Né? Eu pergunto pelo seu embasamento, pelo seu conhecimento. Então, em 2018 eu interessei pelo assunto, política. Porém, naquela época eu nunca imaginava candidato a deputado, nem vereador, nem nada, cargo público nenhum. Naquela época foi apenas uma curiosidade, como eu falei, e aí eu fui atrás dessas perguntas. A ideia de ser candidato mesmo foi, de repente, foi algo tipo sobrenatural. Eu senti ali a vontade de ser de uma forma inesperada. Foi praticamente no ano de 2021, em 2021, ano passado, que eu cogitei a possibilidade de ser candidato a deputado estadual. Certo. E sendo assim um jovem político, né, e por dentro aí da situação da juventude do nosso Brasil, você como jovem político, quais são as suas propostas para os jovens da sua campanha? Olha, como eu sou uma pessoa jovem, o que precisa, que eu vejo, assim, que é uma questão que precisa ter patriotismo e nacionalismo. E o jovem precisa voltar a ter orgulho de ser brasileiro. Então, hoje em dia, as pessoas não têm orgulho de ser brasileiro mesmo. Então, isso as pessoas precisam criar. O jovem precisa ter esperança de novo no Brasil. Precisa ter esperança e oportunidade. Isso vem se perdendo, né? Exato. Os jovens hoje, eles, assim, de certa forma, estão desacreditados do país. Não veem futuro no desenvolvimento do país. E outra coisa também que seria bacana, que eu vejo que não está acontecendo mais, criar um programa tipo o ProERD, que tinha da Polícia Militar, que foi um programa que eu vejo que foi muito bacana para poder, assim, orientar os nossos jovens a não ingressar no caminho do caminho das drogas. Então, trazer informação. Isso é muito importante, então, porque eu vejo hoje muitos jovens sem esperança, uns se perdendo. Então, eu acho que tem que resgatar essa questão aí. Muito bem. E como candidato a deputado de Gouveia, aqui da região, na sua opinião, o que precisa, na sua visão política e tal, o que precisa melhorar aqui na nossa cidade? Olha, assim, Gouveia em si, que eu vejo que é o calcanhar de Aquiles aqui da cidade, seria a saúde. A saúde aqui ela é muito deficiente mesmo. Por exemplo, aqui tem que ter um hospital próprio do SUS. Hoje você tem um hospital que é particular e tem convênio com o SUS, só que o hospital ele está muito decadente, então a situação dele está muito precária. Então, o que eu vejo hoje, que eu posso assumir o compromisso aqui de lutar para isso, eu não posso prometer, mas eu vou lutar para que haja um novo hospital aqui em Gouveia, buscar as emendas para trazer um hospital aqui para a cidade, porque eu vejo que é uma coisa que está necessitando mesmo urgente, é uma coisa da cidade, no meu ver, seria o cerne da questão. E agora, sobre a nossa região em si, toda aqui, região de Vale de Jequitinhonha e tudo, eu vejo uma coisa também que precisa ser feito, não é só eu que estou falando disso, é a legalização do queijo artesanal mineiro. Então você tem aí várias fiscalizações que apreendem caminhões de queijo e jogam esse queijo no lixo, literalmente jogam no lixo. Se você dá uma pesquisada, você vai ver, e eu acho que isso aí tem muito errado. Tem que achar um meio termo para que isso não aconteça, porque é um prejuízo muito grande para o produtor que fez aquele queijo artesanal,
Então, eu acho que a fiscalização ela tem que existir, mas ela não pode fazer esse tipo de coisa. Alguém tem que olhar por essas pessoas, tem que dar um jeito de legalizar isso aí. E eu vejo também que está em falta na nossa região é o apoio aos pequenos produtores rurais. Eu, como agricultor, trabalho no campo, então eu entendo muito bem como é a dificuldade do pequeno produtor rural aqui na nossa região do campo. Precisa ter uma assistência melhor, precisa fortalecer a Emater para que ela chegue mais forte, mais presente no campo, junto com o produtor rural, ajudando ele, incentivando. Outra coisa também, a criação de uma cooperativa de artesanato. Por exemplo, pode-se criar, às vezes, buscar parceria ou criar uma cooperativa para produtos da nossa região, por exemplo, fabricação de farinha, de fubá, junto com artesanatos, que são também aqui da nossa região. Engobrar, criar uma cooperativa, porque o produtor rural, ele tem uma dificuldade em vender o produto. Então, ele às vezes produz, mas não consegue vender. Quando produz, que é difícil, né? Não tem uma assistência, por exemplo, não tem, às vezes, uma ajuda com as sementes, ou às vezes com o trator ali, no produtor, às vezes até a criação do projeto, né? A pessoa está ali presente, do técnico da Emater, orientando, você tem que fazer assim, porque o produtor ele tem que buscar, só que ele não dá conta de fazer tudo. Ele não dá conta de plantar, fazer o projeto, organizar e depois ir lá e vender. Então a cooperativa ia entrar nesse processo aí, que aí o produto facilitando para o produtor e você conseguiria fazer as negociações, os contratos bem melhor com a cooperativa, porque é uma pessoa que está representando todos os produtores rurais, conseguiria fechar contratos muito bacana e fortalecer hoje em dia o produto orgânico. Então a agricultura orgânica ela está muito em alta, então o pessoal está usando muito alimentos orgânicos, porque a gente sabe que no Brasil é usado muito agrotóxico, né? Você tem um uso até abusivo de agrotóxico, porque tem agrotóxicos que estão proibidos lá na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil tudo liberado, pode usar à vontade. Por que eles proibiram lá, por que aqui está usando? Então é meio estranho isso daí, porque se esses agrotóxicos não tivessem problemas, eles não seriam eles não teriam parado de usar ele lá na Europa e tudo. Então, mas aqui no Brasil a situação é complicada. Isso é uma das coisas que eu vejo que tem que... E outra coisa também que o pessoal até entrou em contato comigo a respeito, um morador aqui da cidade, é a respeito do garimpo da nossa região. Então, precisa se legalizar o garimpo na nossa região. Porque você precisa criar um meio termo, sentar na mesa e conversar para poder dar um jeito, dar uma resposta para o povo, porque a gente sabe que o garimpo faz parte da história da nossa região e essas pessoas têm que ter oportunidade de falar, de expressar o que elas estão precisando. Muito bem, Miguel Martins, né, jovem candidato a deputado estadual. Ô Miguel, seu conhecimento, né, seu embasamento, né, você tem facilidade em se expressar, tá? De onde vem o seu conhecimento? Miguel Martins tem curso superior, de onde vem aí todo o seu conhecimento? Tem alguma especialização? Fala pra gente. Muito boa a sua pergunta, maravilhoso você ter tocado nesse tema. É porque hoje em dia você tem candidatos que se apresentam aí com curso superior, doutorado, mestrado, não sei o quê, mas ele não fala a realidade da situação, ele não entende de geopolítica mundial. Ele é formado, tudo bem, mas não entende. Eu não tenho nenhum curso superior, então sou técnico informático, como eu falei no início, mas trabalho como agricultor. Mas hoje em dia, você não precisa ter um curso superior em alguma coisa assim, porque com a internet houve uma disseminação, uma descentralização da informação. Então, hoje com a internet, você sendo uma pessoa autodidata, então eu sou um autodidata, então eu estudo por conta própria. Hoje na internet você tem conteúdos gratuitos. Você pode aprender o que você quiser na internet, basta você querer. Então você consegue estudar, aprender. Então foi através da internet e sendo autodidata que eu adquiri todo esse conhecimento. E diante disso eu resolvi me colocar meu nome à disposição. Muito bem, igual você falou que tem candidatos aí, né, que não tem conhecimento, nem busca, né, ter conhecimento, uma vez que o conhecimento está aí à disposição de todos, né? Isso Exato. No âmbito nacional e também no âmbito municipal, né? Tem vereadores aí, se perguntar a função de um vereador, ele não sabe responder, assim Isso. como candidatos a deputados também. Então eu gostaria que você explanasse para a gente, para que você, o que é ser um político, Miguel? Muito boa a sua pergunta. Para mim, o que é ser um político? Ser um político ele é um empregado do povo. Certo. Então, o político hoje, a maioria deles, eu não quero generalizar aqui, porque tem exceções. Se você procurar, você vai achar exceções. Ele acha que ele é uma celebridade. Ele ganha, some, volta só depois de 4 anos e ele acha que ele é uma celebridade. E na minha opinião, eu quero ser assim,
quero ser um deputado do povo, de fácil acesso, muito presente na rede social. Então você vê que, expressando esse momento, você vê que o candidato ele tem que ser empregado do povo. É o povo que paga o salário deles. Então eu vejo isso como um mero empregado, não é celebridade, não é... Então eu sou contra esse culto à personalidade das pessoas. Eu acho que a pessoa tem que ser reconhecida pelo seu trabalho e tudo. Ok, tudo bem, você trabalha bem, ok. Mas eu acho que no Brasil acontece muito isso. Você tem um certo, como se fosse um time de futebol, e eu acho isso não é muito legal para a política. Acho que não dá muito certo. Ok. Miguel, a respeito aqui, né, um caso até polêmico, é a questão do fundão eleitoral, né? Esse ano parece que o repasse foi um valor estrondoso, absurdo, né? Absurdo. Então eu quero te perguntar o seguinte, por que você não usa esse fundão eleitoral? Qual o prejuízo desse fundão eleitoral para o Brasil, para a sociedade? Muito boa essa pergunta, então vamos lá, é o seguinte, por que eu não uso o fundão eleitoral? Primeiro fato, é porque é imoral, o fundão eleitoral é imoral e além de ser mal distribuído. Então eu vou explicar para vocês o que acontece. O fundão eleitoral ele foi aprovado quase 6 bilhões. Imagina o que esse dinheiro não dava para fazer no nosso país. Então eles vê que fala que não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para educação, mas para o fundão eleitoral tem o dinheiro. Aí o dinheiro aparece na hora. Mesma coisa para subir salário, aí tem dinheiro, mas se for para o povo, não tem. Então, o que acontece com o fundão eleitoral? O povo ajuda a financiar pessoas que eles nem querem. Então, indiretamente, eu estou ajudando a financiar um outro candidato ali, que às vezes é uma pessoa até mal intencionada na política, eu não queria incentivar, mas através do fundão, eu estou indiretamente ajudando aquela pessoa a se eleger. Então, há uma distribuição errada. E os tubarão, aqueles candidatos que estão dos partidos grandes, ficam com a maior parte da verba. Os candidatos de partido pequeno ficam com um pouquinho só. Então, é dividido de forma errada. Então, além de ele ser imoral, ele é dividido totalmente de forma errada, porque os partidos grandes ficam com a maior parte, então tinha que ser dividido pelo menos igual. Por exemplo, candidatos, deputado estadual, qualquer partido vai receber X e pronto. Agora não, os grandão ficam com a maior parte do dinheiro, aí tá errado, isso aí tá errado, eu sou contra. Miguel, né, uma vez aí que você tem aberto mão aí da repasse aí proveniente do fundo eleitoral, como está sendo a sua campanha, como está sendo lançada a sua campanha nas outras cidades? Como está sendo feito esse trabalho, essa caminhada aí? Esse ano tem muitos candidatos, então a disputa está muito acirrada. O que eu estou buscando? Qual que é a minha estratégia? É utilizar os meios digitais. Então, eu recebi assim algumas doações de algumas pessoas, mas assim, eu estou fazendo uma campanha mais na rede social, porque eu não tenho recurso para estar locomovendo para outras cidades. Mas eu estou buscando apoiadores, pessoas que moram em outras cidades, para colaborar com a minha campanha como voluntário. É isso que eu estou fazendo. E, por exemplo, eu levantei os dados na eleição de 2018, só para você ter base, para deputado estadual, eu levantei esse dado somente para deputado estadual, 10% dos votos foram nulos. Ou seja, algumas pessoas votam errado, tudo bem, mas a maior parte desses 10% nulo aí, que eu levantei, eles são pessoas que estão desacreditadas da política, porque não tem opção. Então elas vão lá e votam nulo. Então eu quero falar com essas pessoas que votam nulo, que votam branco, por exemplo, foi em 6%. Então são pessoas que você vê que está descredibilizada a política. Ele vai lá e vota em ninguém porque não tem opção. Todo mundo a maioria dos candidatos não acha um que seja condizente com a pessoa, com as ideias da pessoa, e ele vai lá e vota nulo. E a abstenção também é muito alta. Muitas pessoas, lógico que tem pessoas que estão viajando em outra cidade, mas vamos supor, metade disso daí é pessoas que não querem ir votar. Também estão descredibilizadas da política. Eu quero dizer para vocês que vai votar nulo, branco ou não vai votar, eu quero dizer para vocês que agora vocês têm uma opção. Eu coloquei meu nome à disposição de uma forma assim, honrosa, e eu espero que realmente as pessoas despertem, eu tenho esperança que as pessoas percebam as coisas e consigam. Então, por exemplo, quem quiser colaborar, ajudar como voluntário na nossa campanha, pode estar se disponibilizando, pode entrar em contato comigo através das redes sociais, por exemplo. Então seria muito bacana, toda ajuda é muito bem-vinda. Eu estou propondo algo totalmente diferente dos demais, então é algo totalmente diferente. Eu espero que o povo abrace essa ideia. E outra coisa que eu queria falar também, que é uma das minhas propostas também, se eu eleito, eu vou criar, no meu gabinete, eu vou criar uma parte lá, funcionários para receber denúncia, ou seja, porque, igual você falou lá no início, você
certas pessoas que estão aí ocupando o cargo público, se você perguntar qual que é a diferença de... Eles não sabem qual que é a função de um deputado. Às vezes o deputado nem sabe qual que é a função dele. Hoje você tem uma cultura que os deputados eles não fazem o papel de fiscalizar. São poucos que fiscalizam, muito poucos mesmo. A maioria dos deputados não fiscaliza. A função do deputado é fiscalizar e legislar. Então, o que os deputados hoje fazem? A maioria fica só lá no seu gabinete e ficam lá pensando para qual município que eles vão mandar a verba, a emenda parlamentar. Então, eles ficam pensando lá isso. Eu não vou mandar para tal município, porque lá esse prefeito está com boa aprovação e ele estando com boa aprovação, se eu mandar para lá, ele vai me ajudar na próxima eleição. Então, eles não mandam para o lugar que está mais precisando. Às vezes tem uma cidade que está mais precisando, mas como o prefeito está com aprovação baixa, ele não manda para lá, ele manda para outro lugar que às vezes nem está precisando, muito igual o outro, mas só porque o prefeito tem uma boa aprovação e é a coleguinha, amiguinho dele. Então, basicamente, eu quero lutar contra essa politicagem. Eu não quero ser politiqueiro, fazer politicagem. Eu quero fazer algo totalmente diferente, trabalhar com a política, fazer uma política com verdade, com honestidade, de verdade mesmo. Então, não vou ser politiqueiro, não vou aceitar regalias, por exemplo, auxílio, paletó, auxílio não sei o quê. Não vou aceitar esse tipo de regalia, porque eu vou ter que respeitar o dinheiro do povo, né? O povo paga nosso salário, então tem que respeitar. E o que eu estava falando da ideia, eu vou criar no gabinete lá uma parte de pessoas só para receber denúncias, ou seja, eu vou receber denúncias de todo o estado de Minas Gerais, porque são 853 municípios, então não tem como eu rodar todo o município para fiscalizar o que está sendo feito em cada município, mas aí a própria população vai me ajudar a fiscalizar, enviando a denúncia, enviando o conteúdo para o meu gabinete, e dependendo, eu publico nas redes sociais essa denúncia, conforme for. Se for uma denúncia mais específica, eu vou até a cidade para ver e para cobrar a resolução do problema. E se no último caso, mesmo assim, se for uma coisa bem assim, diferente, a gente entra com a ação do Ministério Público. Então, isso é possível. A maioria dos deputados hoje não fazem isso. Então, é possível. Em último caso, se entra com a ação do Ministério Público, que aí a gente vai fiscalizar todo o estado de Minas Gerais com a ajuda do povo. A gente vai fiscalizar de verdade. Muito bem, agora são, confira comigo, 5 horas e 38 minutos. Estamos recebendo aqui, né, esse jovem candidato a deputado estadual, o Miguel Martins. São Miguel, você me disse que é agricultor, né? Isso. Você é agricultor e você tem projeto assim, focado à agricultura, né? Fala pra gente aí, inclusive, da necessidade de ter um representante para defender a região, lutar, né, para a legalização do queijo artesanal, por exemplo, muitos produtores, né, sendo perseguidos e tendo seus produtos apreendidos, implantação de cooperativas de artesanato, implantação de uma usina de reciclagem de lixo, fomentar o turismo, a agricultura, a produção. Isso. Fala pra gente a respeito desses tópicos. Alguns pontos que você citou eu já mencionei aqui, mas, por exemplo, da usina de reciclagem é um projeto muito bacana, você dá emprego para certas pessoas, que vão estar recolhendo lixos que às vezes estão ali jogados na rua. Então, eles, de certa forma, a pessoa ajuda a realizar a limpeza da cidade e ganha um valor e ajuda o meio ambiente. Então, a usina de reciclagem é um projeto muito bacana. Eu vou lutar para que isso aconteça. Essa questão do queijo artesanal também. Então, você tem que tratar o produtor rural, o pequeno produtor rural, o agricultor, tem que tratar esse pessoal com mais dignidade. Então, eu vejo hoje que pessoas desprezam muito o agricultor. Então, eu vejo que isso precisa ser solucionado. E eu já falei bastante coisa sobre aqui, mas basicamente seria isso que eu vejo que precisa ser feito. E a questão da Imatec tem que ser mais eficiente, tem que prestar mais assistência ao produtor rural nessa parte. E eu quero dizer que a minha candidatura, assim, que não é fácil ser deputado. Para mim, eu vejo a minha candidatura como se fosse um milagre, porque não é fácil. Hoje você tem vários partidos, mas esses partidos, de certa forma, eles escolhem certas pessoas. Então, não é fácil. Eu estou no PMB, graças a Deus o PMB abriu as portas para mim, mas não é uma coisa fácil. Às vezes a pessoa muito quer ser candidato, mas quer propor algo honesto, mas não conseguem ser candidatos. Então, são pessoas que às ali propõem, saem como pré-candidato, quando chega na hora, tira ele, joga fora. Aí a pessoa sai fora. Então, eu acho que a minha candidatura aí foi realmente uma vitória. E logo assim, vou entrar num tema aqui um pouco diferenciado, mas logo que eu decidi isso, no começo do ano, que eu decidi sim sair candidato a deputado estadual, eu assim, tive muita dificuldade, porque eu sofri até, para quem entende mais dessa parte, sofri até ataque espiritual. Para quem não entende, vai saber o que eu estou falando, o que é um ataque espiritual. Outra coisa também
Mas aí eu persisti, eu não desisti, pedi a proteção do Criador nesse ponto aí. Tiveram também episódios de chantagens, ameaça, mas assim, eu não tenho medo. Maior é quem está comigo, né? Que é Deus, o Criador. Então, eu tenho a proteção aí dos anjos do Criador. Então, eu quero dizer para vocês que fazem esse tipo de coisa que eu não tenho medo. Não tenho medo, pode fazer o que quiser. E não estou à venda, não tem como me comprar, não estou à venda de hipótese alguma. Então, a gente entrou para a história, né? Porque eu sou o primeiro candidato aqui da cidade de Gouveia. Sou o primeiro que teve, assim, a coragem de entrar candidato. Pelo que eu sei, assim, pelo que eu levantei, nunca teve candidato aqui na cidade de Gouveia. Então, a gente já entrou para a história. E agora a gente pode entrar para a história mais 2 vezes. Como o candidato eleito que mais gastou na campanha e também um dos candidatos eleitos mais jovem. Porque eu tenho 24 anos. Já teve candidatos com 24 anos eleitos, mas foram muito poucos. Então, a gente o Gouveia hoje tem a oportunidade de entrar para a história de Minas Gerais. Então, é isso que eu queria falar para vocês. E outra coisa, eu acho que o povo brasileiro, o povo mineiro, ele tem que tomar posse daquilo que é nosso, que são as nossas riquezas verdadeiras. Precisamos deixar de ser colônia. Teve aí o dia 7 de setembro, você viu que teve várias situações, mas o Brasil ainda é colônia. Então, eu vejo que o país hoje, o Brasil, está numa situação de colônia, sendo colonizado pelo mercado financeiro, pelos países de fora do nosso país, pelos banqueiros. Então, eu vejo o Brasil hoje como colônia de banqueiro. Eu acho que isso tem que mudar. O povo tem que tomar posse daquilo que... O Brasil hoje ele podia ser potência mundial. Por exemplo, se o Dr. Ernesto tivesse sido eleito lá naquela época, na eleição, em 2002, nessa faixa onde tiveram lá, onde o Lula ganhou o primeiro mandato, o Brasil hoje seria potência mundial, porque o Dr. Ernesto, ele queria fazer realmente, ele era um nacionalista convicto. Então, eu acredito que o povo brasileiro ainda vai despertar. Por exemplo, a privatização da Vale e do Rio Doce, na época do governo Fernando Henrique, foi um crime contra a população. Porque a Vale do Rio Doce, só para você ver o que aconteceu na questão de Mariana, do rompimento de barragem. Então, além de eles saquearem a privatização, para mim foi um crime, porque venderam ela por preço praticamente irrisório ao que ela valia, e isso estão saqueando nossos minérios, principalmente aqui do estado de Minas Gerais, e estão deixando para nós destruição, só destruição. Então, rouba nossas riquezas, tira a riqueza nossa, que o Criador deu para o povo brasileiro, e deixa a destruição. Para você ver o que aconteceu. Então, eu vou cobrar, eu vou lutar lá na Assembleia de Minas para que as famílias sejam devidamente separadas e os responsáveis devidamente punidos, porque não pode acontecer isso. Quantas famílias foram destruídas? Então, tem que ter, a empresa não está nem aí para o Brasil, para o povo brasileiro. Ela foi privatizada, ela busca só o lucro e lucro e não está nem aí para a população em si. Então, a população foi vítima aí desse desdeixo na questão da Vale. Muito bem. Vamos aqui. Mais alguma coisa a ser colocada nesse sentido aí, Miguel? Sim, eu tenho mais algumas coisas para dizer. Eu quero dizer que eu estou fazendo a minha parte. Eu estou colocando o meu nome à disposição. Então, o governo hoje tem a oportunidade de ter um candidato eleito. Realmente, eu acredito realmente nisso. Eu não estou aqui de brincadeira ou por interesse próprio, não. Eu estou aqui realmente porque eu quero fazer algo pelo povo. Eu quero libertar o nosso povo, né? E a respeito, Miguel, da reeleição, você é a favor da reeleição? Assim, eu acho que isso prejudica muito o país. Eu sou contra a reeleição. Sinceramente, sou contra porque o político ele fica pensando na próxima candidatura. Então, eu acho, por exemplo, eu assumi o compromisso, isso para deputado estadual, que eu vou ser deputado estadual somente por um mandato. Então, se eu ganhar, eu vou ser deputado estadual somente por um mandato. Não vou me candidatar a esse mesmo cargo. Por quê? Porque eu vejo que o que a pessoa tiver de fazer pelo Estado, com 4 anos dá para ela fazer, gente. É muito tempo. Não precisa candidatar. Se for candidatar de novo ao mesmo cargo, é só para interesse mesmo, financeiro, que eu vejo isso daí. Não é porque esses 4 anos você consegue fazer tudo que você tem que fazer. Então, eu assumi esse compromisso publicamente. Então,
vou cumprir, ser eleito somente um mandato de deputado estadual. Posso vir a outro cargo, por exemplo, posso, mas deputado estadual somente uma vez. Não vou vir mais ao mesmo cargo. Muito bem, estamos recebendo aqui então, né, já em umas considerações finais aqui, o candidato a deputado estadual Miguel Martins. Deixo aí, Miguel, à vontade, né, para alguma outra colocação aí, as considerações finais, sinta-se à vontade. Tá certo. Eu quero dizer para vocês que um leão, ele não é soldado, ele é liderança. E eu quero ser essa liderança de uma nova mentalidade de fazer política. Então, eu quero trazer isso, além de eu ser candidato, eu quero trazer uma mensagem de uma nova mentalidade de fazer política. Chega desses mesmos que estão aí sempre, há vários anos, chega desses politiqueiros que gostam de fazer politicagem. Eu não vou fazer politicagem, não vou fazer barganha, troca de favores, nesse projeto, né, que é um projeto de poder. Eu não vou fazer isso. Porque a maior loucura que eu vejo é você fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Então não tem como você escolher os mesmos de sempre e achar que vai resolver, que vai ter uma mudança. Os mesmos de sempre, se você está escolhendo eles, vai ser a mesma coisa, não tem como esperar algo diferente. Isso é fora do padrão. E se eu não cumprir as minhas propostas, se eu não cumprir o que eu estou falando, eu renuncio no primeiro ano. Só que eu não acredito que isso vai acontecer. Muita gente fala, por exemplo, Tiririca renunciou lá quando foi candidato a deputado federal. Mas por quê? Porque ele chegou lá sem ter conhecimento. Então eu tenho conhecimento de como que funciona a geopolítica, como que funciona o jogo da política. Então eu não estou chegando lá de paraquedas, eu tenho um entendimento. Então eu já chego lá preparado e só vou também para fazer o certo. Então não vou fazer outra coisa que não seja correto, trabalhar somente com a verdade. E eu quero dizer ao povo governo que eu sou o verdadeiro deputado de Gouveia, o primeiro da história, e Gouveia hoje tem a oportunidade. Não deixe essa oportunidade passar. É muito importante que a gente traga pessoas novas para a política. Então eu quero servir de exemplo para que mais pessoas entrem para a política, de verdade mesmo. Então eu quero seguir um exemplo. Você que está me assistindo agora, você que está me ouvindo, porque eu estou transmitindo também pela rede social essa entrevista. Então você que está me ouvindo, você que está me assistindo, tem vontade de fazer alguma coisa verdadeira na política? Não tenha medo. Eu sei que a política hoje, devido à classe política atual, as pessoas estão descredibilizadas, têm nojo da política por causa desses políticos. Mas se você não se manifestar, um dos grandes problemas que eu vejo da nação não é o barulho dos maus, mas sim é o silêncio dos bons. Eu cansei de ficar em silêncio. Então eu te convido você também, se você tem vontade de fazer algo verdadeiro, não tenha medo. Entre para a política. Tente fazer o certo. Eu quero servir de exemplo para essas pessoas. Comigo vai ser diferente. Eu vou trabalhar de verdade para fiscalizar e resolver os problemas do Estado. Porque eu estudei, eu sei o problema, o cerne da questão, que precisa ser feito no Estado de Minas Gerais. Outra coisa também que eu quero dizer, para quem está me assistindo, para quem está me ouvindo agora através da Rádio Kikubu, que a gente precisa ter, assim, uma responsabilidade na hora de votar. A gente não pode simplesmente votar em qualquer um. A gente precisa saber os projetos da pessoa, saber o que ela defende, que é muito importante, né? Por exemplo, uma das estratégias que eu vou usar na campanha minha, através da mídia social, que a partir de 2018 foi liberado a divulgação na internet. Então, eu acho que isso é um caminho que abre para que aquele candidato mais fraco tenha a possibilidade de chegar até o eleitor, de conseguir levar a mensagem até o eleitor. Isso é muito importante mesmo. Basicamente, é isso que eu queria para falar. Eu queria dizer também que eu tenho um site, para quem quiser entrar no meu site, é miguelmartinsmg.com.br. Lá estão a maioria das minhas propostas, eu coloquei lá no site. Vocês podem estar entrando. Pode entrar na minha rede social, no Facebook, é @dep_miguel_martins. No Instagram é @miguelmartinsmg. Só coloca lá, @miguelmartinsmg. Você pode entrar lá nas minhas redes sociais. Quem puder contribuir com a nossa campanha de forma financeira, pode contribuir. Lá no site tem orientações. Quem puder contribuir de forma como voluntário, ajudando a compartilhar a nossa campanha nas redes sociais, pode também entrar em contato. Lá no site tem um botão lá do WhatsApp, pode me chamar, que eu vou responder assim que possível. É lógico que, por exemplo,
como eu estou fazendo uma campanha na humildade, sem recurso, então só eu para fazer tudo, né? Então às vezes pode demorar a responder porque tenho que fazer tudo da campanha, então é um desafio, né? Basicamente, o que eu tinha para falar na entrevista é isso aí. Tem mais alguma pergunta assim, que você gostaria de saber a respeito? Eu acho que você foi bem abrangente, né? Explicou bem. Né? A gente só tem que agradecer, Miguel. Nosso candidato aqui, a deputado estadual aqui de Gouveia, Miguel Martins, né? Colocando o seu nome à apreciação de todos. A gente, né, deseja a você aí boa sorte, boa caminhada, né? E que Deus possa te abençoar aí, que você possa alcançar aí os seus propósitos em prol, né? A nossa comunidade, em prol a nossa Minas Gerais, em prol ao nosso Brasil. Certo, então eu queria deixar uma mensagem final aqui para quem está aqui, gente, que eu quero agradecer muito à Rádio Cubu pela oportunidade de ter me deixado expor aqui, porque o meu maior desafio é chegar até as pessoas. Eu estou propondo algo totalmente diferente, algo totalmente novo, com verdade, mas o difícil é eu conseguir chegar às pessoas, porque eu sei que se as pessoas me conhecerem, elas vão ver que eu sou verdadeiro naquilo que eu falo, que eu estou propondo algo verdadeiro. Então, eu queria pedir aí para as pessoas fazerem um boca a boca, falar com o vizinho, falar com um amigo, falar com um parente a respeito, mostra o site, mostra a nossa proposta. Então, engaje realmente com essa missão da gente fazer algo diferente no estado de Minas Gerais. E a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que viva com amor, viva com paixão e com Deus no coração. E Minas Gerais ainda há esperança. Vamos juntos mudar essa nação. Tem solução, eles que não querem fazer. Muito bem, falou disso aí o candidato Miguel Martins. Mais uma vez agradecendo aqui a sua presença, né?